Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje, dia 27 de outubro de 2020, vamos pegar o livrinho de história. Hoje nós vamos estar encerrando esse livrinho e vamos estar falando sobre a cultura indígena. Na outra aula, falamos sobre a cultura dos africanos. Hoje nós vamos ver o que foi que os indígenas nos deixaram como sua herança. Aí nós estamos assim. Quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, o primeiro contato que eles tiveram foi com os indígenas. Os dois povos estranharam-se muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha relatava um pouco sobre os indígenas. Ele falava como era a sua organização, ele falava como os índios se vestiam, que eram nus. Ele falava, que era o Pero Vaz de Caminha. Ele dizia que os índios, eles tinham uma pele avermelhada e que eles se adornavam, se enfeitavam com penas e com folhas das árvores. E até hoje em dia, os indígenas, eles se organizam em tribo, onde cada um tem a sua função na tribo. Por exemplo, as mulheres, elas são responsáveis pelas plantações, por cuidar das casas, cuidar das crianças. E as crianças, elas também ajudam. Elas ajudam a varrer o quintal, a recolher as frutas e legumes que são semeados para a tribo. E ali também os homens são responsáveis por construir as ocas, são responsáveis por caçar e pelas lutas, certo? A tia vai deixar vocês lendo o restante do texto da página 77, tá? Na página 77 está falando sobre a herança indígena na alimentação, que foram os indígenas que trouxeram para a nossa alimentação a banana, o aipim, o caju, o milho, porque em sua alimentação eles comiam basicamente essas coisas. Tudo que a natureza os oferecia. E na medicina, tudo que os indígenas usavam e usam até hoje era feito a partir das ervas que eles encontravam nas matas. No vocabulário, na nossa fala, algumas palavras até hoje são de origem indígena. Por quê? Porque com a chegada dos portugueses, eles se misturaram e algumas palavras os indígenas aprenderam com os portugueses, mas também os portugueses aprenderam com os indígenas. Na arte, os indígenas ensinaram a moldar a argila e a fazer coisas belíssimas, como jarros, panelas, enfeites, coisas muito lindas, brincos feitos com capim, que são belíssimos, certo? Então, a tia vai deixar vocês respondendo as páginas, a metade da 78 até a página 80. E eu já volto com correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos lá? Número 1. Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Eram os indígenas. B. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses
que chegaram ao Brasil, ele era, não, aqui eu vou ter escravidão, não, ele era o escrivão. Nossa, tia, escrivão. Ó, a tia corrigiu, tá? Prestem atenção, não é escravidão, escrivão, o escrivão, tá? C. Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas? Eram os portugueses. Número 2. Pesquise em livros ou internet como vivem os povos indígenas atualmente no Brasil e escreva abaixo. Nós ainda temos algumas tribos indígenas que estão bem no interior, principalmente do norte do nosso país. Aí vocês vão pesquisar e vocês vão dizer, não precisa ser muita coisa, um pouquinho sobre eles, como é que eles vivem hoje em dia. Página 79. Leia as palavras do quadro e complete corretamente as lacunas do texto a seguir. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que, em dia de comemoração, pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraídas de sementes da planta urucum. Estas, quando são trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada, certo? Número 4. A palavra a seguir está escrita de forma espalhada, ou seja, espelhada de trás para frente. Descubra, depois indique o que significa. A palavra é pluricultura, que quer dizer muitas culturas. O nosso povo, ele tem muitas culturas. Nós herdamos as culturas dos portugueses, dos indígenas, dos africanos, que tinham os seus costumes. E nós viramos essa grande mistura, essa grande miscigenação que somos hoje. Número 5. Observe as imagens de duas índias realizando diferentes atividades. Escreva com que materiais elas confeccionam os objetos que precisam. Elas estão usando palhas, argila, madeira, sementes e outras coisas. Isso para construir os seus colares, os seus bonequinhos, que vocês estão vendo aí, que a indiazinha está sentada em uma pedra construindo esses objetos. Página 80, número 6. Observe a cena e circule aquilo que utilizamos atualmente e que foi herança dos indígenas. Nós utilizamos nessa cena a rede preguiçosa para deitar, esses vasos belíssimos, esse cesto que está na mão da Índia, certo? Então, circulem essas coisas. Número 7. Observe as imagens de indígenas abaixo. Aí, nós vemos duas fotos, uma bem antiga e outra bem atual, né? Olha como é que está o céu lindo. Escreva as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Olha o que ele já colocou. As roupas e os acessórios estão um pouco diferentes, né? Antes, os índios, eles andavam mais nus. Hoje em dia, vocês podem ver que a indiazinha,
ela está com essa saia de palha e está com esses enfeites diferentes. E até mesmo tem um índio de short, não é verdade? Porque eles estão acompanhando também a modernidade. Número 8. Pesquise e escreva o nome das doenças que mataram muitos indígenas. Olha o que a tia colocou aqui. Varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, gripe e peste bubônica. Essas doenças, principalmente no início da colonização, elas mataram muitos indígenas, porque eles não conheciam essas doenças e seu organismo ainda não tinha a resistência que hoje em dia nós temos, certo? Número 9 e último, né, galera? Escreva a função de cada líder abaixo. O pajé, quem era o pajé? O pajé é o sacerdote e curandeiro da tribo. Ele conhece todos os rituais e ervas da região. Cacique, quem é o cacique? É o chefe que organiza e orienta todos os índios. Ele orienta quem vai fazer cada função, ele orienta o que cada índio pode ou não fazer, qual é a conduta que ele deve seguir, quais são os rituais a serem feitos, certo, meus amores? Então, a nossa videoaula está chegando ao fim. Vou deixar para casa a atividade no livrinho de reforço, que vai ser apenas a página 177. E amanhã eu volto com mais uma videoaula. Tchau, pessoal. Um beijo. Até amanhã.